Então, vamos dar início a mais uma aula, né, de meio ambiente. O objetivo aqui, eu até mudei o título do PowerPoint para análise ambiental e gestão de resíduos. Então, nós deixamos de trabalhar apenas com a legislação ambiental, né? A partir de agora, a gente vai misturar a legislação com gestão. E o grande objetivo aqui é fazer com que vocês entendam que a gestão ambiental gera lucros às organizações. Tá? Então, o objetivo geral da disciplina é que vocês percebam que toda vez que a gente gera resíduo, a gente está perdendo dinheiro. Tá? Então, o intuito é justamente esse. Então, o que a gente vai começar falando aqui? Nós trabalhamos nas outras aulas os equívocos ambientais, né? Então, todas as questões de agentes químicos que geraram problemas ambientais. Nós trabalhamos também com as doenças, né, ocasionadas por uma logística inadequada de resíduos, né? E os desastres ambientais também associados a esses problemas de logística. É importante a gente entender que no início de 1900 as questões ambientais não eram tidas como importantes, tá? A grande ideologia era o crescimento econômico, tá? Então as civilizações elas não se preocupavam em cortar florestas, em destruir espaços, a contaminar recursos hídricos, tá? O que veio após a Segunda Guerra Mundial foi uma onda de conscientização bastante significativa, né? Então os países eles precisaram se reconstruir em função da guerra e alguns conceitos começaram a ser mais nítidos, tá? Então mesmo assim ocorreu um exagero de exploração de recursos naturais depois da Segunda Guerra, justamente para os países se restabelecerem, tá? E foi lá em 1968, no Clube de Roma, que as questões, as propostas ambientais começaram a surgir. Tá? Então, esse movimento gerado pelo Clube de Roma tinha o intuito de conscientizar, tá? Então, era um movimento baseado na preocupação com o meio ambiente, tá? E ele extrapolava ainda um conceito dizendo assim, qual é o limite do crescimento, tá? Por quê? Porque tinha uma pesquisa que dizia assim que a partir de 2010 não teria alimento suficiente para a população, tá? Então a população seria tão grande, então ela cresceria em proporções geométricas enquanto o alimento ia ser produzido em proporção aritmética, então não existiria alimento suficiente para a população, tá? E que essa exploração exagerada do meio ambiente fazia com que fossem ocorrendo algumas situações, como desgaste do solo, aumento de problemas ambientais com relação a chuvas, né, a enchentes. Então, existia uma preocupação bastante grande com o que seria, o que ocorreria no futuro, tá? Então, se a gente for pensar historicamente nos movimentos ambientais, foi em 1968, no Clube de Roma, que ocorreu a primeira discussão internacional, tá, sobre a adoção de políticas envolvendo aspectos ambientais, principalmente voltado ao uso de recursos hídricos. Tá? Nós pertencemos à América Latina, que é uma das regiões que mais tem água, né, do planeta, mas existe uma escassez muito grande de água nos outros países, né? Eu vou pegar aqui o exemplo do México. Existem cidades do México que não têm água. Então, essa característica que nós temos de apertar a descarga e a água levar os nossos dejetos, isso não acontece nas cidades mexicanas, tá? Eles trabalham muito com cal. Então, eles vão no banheiro e ao invés de você jogar água, você joga um sólido ali para compactar os seus dejetos, né? Então, a gente tem uma ideia de que a água é extremamente um bem que todo mundo tem acesso, mas não é verdade,
né? Então, se a gente for ver agora essa situação de Curitiba, com essa escassez de água, as coisas se tornam mais claras, né? A gente percebe que realmente é necessário ter uma preocupação ambiental, tá? As questões associadas ao Clube de Roma foram, tipo assim, o estopim para questões maiores, tá? Em 1972, em Estocolmo, ocorreu uma reunião, né? Uma reunião, e nessa reunião foi discutido as questões ambientais, né? Foi nessa reunião que surgiu o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Foi nessa reunião que a educação ambiental foi tida como esperança, né? Então, a partir da educação ambiental, se almejava melhorias nas questões ambientais, tá? Esse Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente coordena as atividades de todos os organismos da ONU com relação ao meio ambiente e atua junto aos governos, junto à comunidade científica, junto às indústrias, junto às organizações não governamentais, né, as ONG, para cumprir objetivos relacionados à sustentabilidade, tá? O que é interessante a gente pensar? Que aqui no Brasil as questões eram um pouquinho diferentes. Nós estávamos durante em pleno regime militar. Era muito complicado, porque a política do regime militar era crescimento a qualquer custo, né? Tanto que nós tivemos assim obras faraônicas, como a Itaipu, como a Transamazônica, que não levaram em consideração nada, né, com relação ao meio ambiente. Então, o meio ambiente não foi nem avaliado para que essas obras fossem desenvolvidas, né? Uma coisa que, se fosse hoje em dia, não ia acontecer, né? Acabaram com as 7 quedas em função do alagamento do lago da usina, né? Então, isso não aconteceria. Mas nós estávamos nessa posição, né? O Brasil trabalhava muito com a ideia de que era necessário primeiro diminuir os problemas sociais, né? Melhorar as questões econômicas, para depois pensar no meio ambiente. Então, ela não viu essas questões ambientais como algo positivo, tá? Ao contrário, viu de maneira negativa. Eu coloquei uma tirinha do Tio Patinhas que ilustra muito bem esse posicionamento, né, de grandes empresários, tá? Opa. Então, o Tio Patinhas começa assim: as indústrias não estão mais dando lucros. E daí? Preciso achar uma alternativa. Oi? R$ 8 o quilo? Vai subir, tem pouca oferta. Então, já não existia uma oferta muito grande de alimentos, né? Já sei. Agricultura. Vou investir na terra. Será uma plantação colossal. A produção maciça vai render uma grana preta. Não se iluda, tio Patinhas, o campo já era. A terra será o suporte tecnológico para o resto. Não, tio, acabará com o equilíbrio ambiental. Extra. O Conselho Municipal se reúne para tratar da crise alimentar. Não é difícil adivinhar o resultado da reunião. Sim, um deserto produtivo. Enquanto isso, o meu lema é acabar com os parasitas verdes de nossos campos. Tudo será destinado à produção selecionada. Agricultura do futuro. Essa era o tema da palestra, né? Do candidato, vamos dizer assim. Todo mundo boa. Óbvio, colocaram em prática aquilo que eles estavam pensando, né? Então, eles começaram a destruir o campo para grandes plantações. As lebres se refugiaram nas montanhas. As aves não sabem onde pousar, ficam aos fios. Tempos depois, excelentes plantações. Vejam, meninos, o que nasceu da fantasia rapinadora do tio Patinhas. Puxa, nem uma folha de erva, uma sebe e muito menos árvores. Chegam as chuvas e o campo sem valas e sebes não retém as águas. Sem árvores, o vento frio sopra forte. Então, aqui começam as questões ambientais, né? O desequilíbrio ambiental causado por essa devastação. Excesso de chuva, descontrole
de vetores, né? Então aqui a gente tem ratos, né? Assim, vento e chuva, né? Grandes temporais, ventos fortes, né? Ciclones. Neve e gelo trazem inesperadas dificuldades ao povo. Então tudo aquilo que não se planejava, que não mais ocorria, começou a ocorrer. Puseram toda a culpa das mudanças climáticas no Senhor, especialmente a derrubada das árvores. Está bem, verei isso. Tem mais neve do que imaginei. Vou ficar em apuros aqui. Farei como no Klondike, achando um abrigo e deixando que a neve caia. Juntem-se a mim e nos aqueceremos. Então, todos aqueles animais que foram retirados do meio ambiente salvaram a vida do Tio Patinhas. Porque se não fosse eles, o Tio Patinhas tinha morrido de frio. Depois, alô? O Dr. Adubal? Quero um plano de restauração imediata para as minhas terras. Sim, é isso mesmo, como era antes, com sebes, bosques e valas. Obedeça, tenho as minhas razões. Então, ele conseguiu pensar, né, inicialmente no dinheiro. Em função do dinheiro, ele causou um dano ambiental gigantesco. E em função do dano causado, ele parou para pensar e chegou à conclusão de que deveria reverter aquela situação, tá? Então, o clube de Roma, ele é justamente esse pensamento da tirinha, né? A gente obteve o lucro até agora a gente tem que pensar em obter lucro de outra maneira. Explorar o meio ambiente não é a melhor opção, né? Talvez seja a mais fácil, mas não a melhor, tá? Então, por favor, realizem os exercícios avaliativos para a gente ver e fixar o conteúdo. Obrigada, até a próxima.